Você que tem o sonho de passar em medicina, de passar em direito, ou você tem o sonho de passar na universidade muito concorrida, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Você sabe que para realizar esse sonho você precisa pontuar alto em todas as áreas da prova, mas toda vez que você faz um simulado ou um Enem antigo e você vai corrigir a parte de humanas, você percebe que a maior parte dos seus erros vem de temas relacionados à filosofia. Um monte de texto complexo, um monte de conceito abstrato, muitas vezes termos que não são muito claros para você, que fazem você ficar ali perdendo tempo, às vezes, para ler e decodificar aquela questão. Você sabe que essas coisas estão te atrapalhando de realizar esse sonho, mas está tudo meio embaralhado, você não sabe muito bem por onde começar, você não sabe muito bem para onde ir. E esse vídeo é um vídeo pensado para você, para a gente resolver esse problema. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Blanes, eu sou professor de História, de Filosofia e de Sociologia. Eu já atuo há alguns bons anos aí em cursinhos em colégios de alto desempenho. E eu criei esse canal para aproximar você que está aí do outro lado do seu sonho de passar na universidade. Hoje, o vídeo é para eu apresentar para você a melhor estratégia para você se situar nas questões de filosofia, porque realmente muitas vezes é uma questão de se situar, os temas que realmente caem nas questões de filosofia e a maneira como eles caem baseado nas competências e habilidades. Além de discutir com vocês aqui todo o tempo a importância do vocabulário para chegar nos 40 a mais da prova de humanas no Enem. O vídeo vai ser um pouco mais focado no Enem, mas eu imagino que os ensinamentos desse vídeo servem para qualquer outro vestibular, principalmente os vestibulares focados em competências e habilidades. Primeira coisa, gente, eu não sei com quem eu tô falando, eu não sei em que lugar, em que momento você tá, mas é muito importante entender o Enem como um caminho, é um processo, é um acúmulo. E as questões que costumam ser, as questões de filosofia, elas costumam ser as questões mais difíceis. E muitas vezes é muito mais importante você que tá aí do outro lado dar conta primeiro das questões fáceis, trilhar esse caminho, construir uma boa base para depois se preocupar com as questões mais difíceis, certo? Por isso, tem outros vídeos no meu canal para a gente dar conta dessas questões mais fáceis. Lembra do TRI, lembra da coerência pedagógica. Agora, se você já está acertando um pouco mais de 30 questões, se você realmente está percebendo que o problema é filosofia, vamos para a filosofia. Primeiro, abandona essa ideia de que filosofia no Enem é difícil porque é conteudista, diferente de todo o resto que é só interpretação. Tem um vídeo meu sobre isso, é o primeiro vídeo do canal. Abandona essa ideia. Na verdade, o que existe é que o repertório para você ir bem numa prova de filosofia é um repertório abstrato, é um repertório complexo, certo? E a abstração é sempre uma coisa que é mais complexa. Esse é o problema, beleza? Mas enfim, não vou discutir tanto sobre isso nesse vídeo, porque já tem um vídeo sobre isso, que é o primeiro vídeo do canal. Então, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 pontos, basicamente, certo? O primeiro ponto é a história da filosofia, que é muito importante mesmo, vocês vão entender. O segundo ponto é a epistemologia, que é um dos temas que mais cai, e aonde cai a gente vai falar como é que isso cai. A gente vai falar sobre filosofia política, a gente vai falar sobre ética e, por último, a gente vai falar sobre vocabulário, que é fundamental. Beleza? Então eu vou abrir aqui um experimento novo. Né? Não vou usar a canetinha para escrever na tela. Eu vou usar um site aqui que eu encontrei. E aí eu quero que vocês comentem se ficou legal esse formato para a gente fazer para os próximos vídeos. Beleza? Perdoem também se ficar um barulho de teclado, porque eu vou teclar, tranquilo? Mas é isso. Gente, na moral, essa aula ficou muito legal, eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu não sou de fazer isso, mas curte aqui, comenta, manda pra quem você acha que precisa ver isso, ajuda a gente. Eu tenho um sonho de me tornar a próxima Débora Aladim. Mas, sério, comenta, compartilha, se inscreve, manda no grupo de amigos, porque ficou muito legal. Isso vai ajudar a gente demais. Valeu!
Queridos e queridas, então, vamos lá. Vamos começar as nossas anotações de hoje. Primeiro ponto, sempre procure por o filósofo, a filósofa, a corrente de pensamento na história. O que é que isso quer dizer? Pense que há uma relação muito forte entre as ideias e o seu tempo. É muito importante que determinada ideia seja discutida em determinado tempo por conta do contexto social, político, cultural de determinado momento. Então, tenham em mente uma espécie de linha do tempo da filosofia e tenham em mente que essa linha do tempo das ideias filosóficas está totalmente relacionado à linha do tempo da história. Muitas vezes o que a gente entende como história geral. Então, tenham em mente que vem primeiro os pré-socráticos. Vou colocar aqui, pré-socráticos. Tenham em mente que depois dos pré-socráticos vem a filosofia clássica, que é a filosofia do Sócrates, Platão e Aristóteles. Tenham em mente que depois vem a filosofia helenística, que é a filosofia do final, né, dessa Grécia clássica, que é quando o Império Macedônico surge, até o período de Roma. Depois a gente tem a filosofia medieval, que é a patrística, que é a escolástica. Depois a gente tem a filosofia moderna. E depois a gente tem a filosofia contemporânea, que é a filosofia que começa com Kant. Por que é tão importante entender isso, gente? Porque o Enem muitas vezes exige que você, por exemplo, relacione o contexto social com o pensamento daquela época. Por exemplo, qual a importância da polis, da cidade na Grécia, para a filosofia? A filosofia valorizava muito o discurso, a filosofia valorizava muito a elaboração, a argumentação, o debate. Como que isso poderia ter surgido numa sociedade que não é democrática? Então, a democracia e o espaço das polis gregas, que era um espaço mais aberto ao diálogo, ao debate, foi um espaço em que surgiram os filósofos e em que surgiram outras figuras, como os sofistas. Então, importantíssimo entender o contexto social, político de determinado momento e as ideias que surgem daí. Por exemplo, por que se fala tanto de Deus na filosofia medieval? Ora, porque a filosofia medieval é uma filosofia muito conectada com a teologia. Seja no cristianismo, que é um que a gente mais vê, né? Na patrística escolástica a gente fala muito do cristianismo, mas existe uma filosofia islâmica, por exemplo, que também debate muito sobre questões que hoje a gente vê como questões religiosas. E também, gente, é muito importante entender o momento de cada coisa, porque, por exemplo, tem uma questão que eu tô lembrando aqui de cabeça, em que tem um texto do Nietzsche, que é um filósofo contemporâneo, que é um filósofo do século XIX, em que ele faz uma crítica a uma teoria filosófica medieval. E a gente tem que ter uma noção do que é que o Nietzsche representa na filosofia contemporânea e qual é a sua conexão com a filosofia medieval, que é uma conexão de crítica, né? Então, isso é muito importante, entender a relação entre os contextos e determinados tipos de pensamento. Outra coisa que só para a gente ilustrar mais esse primeiro ponto, é muito importante entender como é que a filosofia moderna é uma filosofia muito dedicada à epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Por quê? Porque a filosofia moderna marca o fim de uma sociedade que era centrada na ideia de Deus, uma sociedade teocêntrica, que era a sociedade europeia da Idade Média, e inicia uma sociedade que precisa procurar um outro apoio que não seja o apoio da ideia de Deus. Que Deus, né, a ideia, gente, a ideia de Deus é uma ideia que oferece muita segurança para reflexões filosóficas, porque Deus é absoluto, é eterno, é imutável, né? Quando se tem a ideia de Deus como uma verdade incontestável, a filosofia se ampara nisso. Na filosofia moderna, isso muda. E aí precisa se pensar sobre qual é a nova base do conhecimento. E aí surge o Descartes, e aí surgem os empiristas, e etc, etc. Então, sempre pense que determinada corrente filosófica, determinado filósofo, ele é de um contexto.
E esse contexto diz muito sobre o seu pensamento. Às vezes você pode não saber nada sobre o filósofo, mas se você souber o contexto, isso já te tira de um monte de enrascada na prova de ciências humanas. Então essa é a primeira coisa. Segundo ponto, e aí eu vou entrar um pouquinho aqui nas competências e habilidades. Não precisa se preocupar em decorar isso aqui. É simplesmente para vocês entenderem de onde eu estou tirando isso, certo? As questões de filosofia, elas costumam aparecer em 3 competências. Existem 6 competências, certo? Só para quem quiser anotar aí. A competência 1 é a competência de cultura e identidade. A competência 2 é a competência de transformações geográficas. A competência 3 é a competência de instituições sociais, políticas e econômicas. Competência 4, transformações técnicas e tecnológicas. Competência 5, uma competência sobre cidadania e democracia. E competência 6, competência sobre sociedade e natureza. Onde que filosofia aparece? Filosofia aparece em principalmente, não é unicamente, mas é principalmente 3 competências: cultura e identidade, porque filosofia é um aspecto da nossa cultura, principalmente na habilidade sobre fontes documentais, que é a primeira habilidade, mas aparece também na habilidade sobre processos históricos, que é a habilidade 3, e na habilidade 4, que é uma habilidade de comparação de textos. Na competência 3, que é a competência sobre instituições sociais, políticas e econômicas, tem uma habilidade que é sobre justiça. E aí aparece muito questões de filosofia política. E na competência 5, que é a competência sobre cidadania e democracia, aparece na habilidade sobre ética, habilidade 23, que é uma habilidade sobre ética, e aparece na habilidade 24, principalmente discussões sobre cidadania e democracia antiga e cidadania e democracia contemporânea, certo? Que é a habilidade sobre cidadania e democracia. Então, baseado nessa recorrência com essas habilidades e essas competências, eu vou dizer para vocês que esses são os temas que mais aparecem no Enem. De longe, certo? É basicamente isso que aparece no Enem, em filosofia. Questões sobre epistemologia, questões sobre filosofia política, questões sobre ética. Esses são os principais temas em que aparece, que as questões do Enem são cobradas, né? E aí o que é que aparece aqui na epistemologia? Epistemologia, gente, esse nome estranho, é basicamente o nome que é dado para as teorias políticas, ou perdão, para as teorias do conhecimento. Teoria do conhecimento. Então é quando toda vez que um filósofo ele busca pensar sobre o conhecimento. Como que a gente adquire conhecimento, quais são os limites desse conhecimento, tudo mais. Isso aparece mais ou menos desde Platão, certo? Dá para dizer que Platão tem uma epistemologia. Isso aparece no Aristóteles, isso aparece na filosofia medieval, mas isso é forte mesmo, gente. Isso é forte mesmo no racionalismo. O racionalismo é uma filosofia do século XVI, século XVII. É uma filosofia que argumenta que a razão é o centro, deve ser o centro, é a fonte principal do conhecimento. Existe o empirismo, que também é do século XVI, século XVII. E existe o criticismo. Criticismo. Peraí que eu vou, para não ficar confuso aqui, né? Racionalismo também é século XVI, século XVII. E existe o criticismo, que é basicamente a filosofia do Kant, que é do século XVIII, certo? Agora eu vou ser muito sincero. O Kant, na sua reflexão sobre epistemologia, não costuma aparecer muito no Enem. Apareceu uma vez, se eu não me engano, em 2013. Então, assim, já tem mais de 10 anos. É improvável que caia de novo, baseado no que a gente já viu. Então, isso aqui é o central. Percebam que eu estou colocando o século, porque é importante demais que vocês contextualizem, baseado na primeira coisa que a gente falou, certo? Então, isso é importante aqui. Tem também, né, a maiêutica e a dialética. Eu posso colocar aqui maiêutica e dialética.
que são meio que a epistemologia do Platão e do Aristóteles, né? Do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, certo? Então, esses são temas relevantes demais para a prova. Se você não sabe do que eu estou falando, dê uma pesquisada ou até entre em contato comigo que a gente pode conversar e eu posso explicar algumas coisas para vocês. E aí, gente, quando a gente vai para filosofia política, a gente está falando principalmente da habilidade 12, que é a habilidade sobre justiça. A gente pode falar sobre questões que relacionam relação entre filosofia e democracia. Então aqui a gente pode falar sobre democracia antiga e democracia contemporânea, certo? Existem muitas questões que falam sobre a comparação entre a democracia antiga e a democracia contemporânea. Existem questões que falam só sobre a democracia antiga, que é a democracia grega, e existem questões que falam sobre a democracia contemporânea. Tem muita questão do Habermas, um pensador chamado Habermas, quando fala sobre filosofia ou democracia contemporânea. Tem, né, nessas questões, muita coisa da filosofia clássica também. A gente fala aqui sobre Platão e a República. É um texto do Platão. E a gente pode falar também sobre Aristóteles e a Política, que é um texto do Aristóteles. Deixa eu tirar esse tracinho aqui para não confundir vocês, né? Vamos colocar assim. E fica mais tranquilo. Vou colocar isso aqui em cima também, né? Pronto. Além da filosofia clássica, a gente consegue falar sobre a filosofia moderna, barra renascimento, barra filosofia moderna. Então a gente pode falar sobre o Maquiavel, a gente pode falar sobre os contratualistas, a gente pode falar sobre os neocontratualistas. E o principal nome do neocontratualismo, que é a única coisa que apareceu já na prova do Enem de neocontratualismo, é o John Rawls. Dê uma pesquisada aí no John Rawls. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. John Rawls. Contratualistas, o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Certo? A gente também tem muita questão do Foucault. Inclusive, eu postei no meu Instagram algumas questões modelo Enem inéditas do Foucault, porque quando o Foucault aparece, é sempre uma questão mais complexa. E aí o Foucault a gente fala muito sobre poder disciplinar, certo? Toda vez que aparece questão, a maioria das vezes é sobre poder disciplinar. E eu falei para vocês sobre o Habermas, né? Vou colocar aqui, que é a filosofia contemporânea. Então, de filosofia política, é isso aqui que aparece principalmente. E na ética, a gente vai falar de Aristóteles e a ética das virtudes. A gente vai falar sobre, assim, gente, dá para falar sobre ética em vários outros filósofos, certo? Só para deixar claro para vocês. Eu tô aqui resumindo o que mais cai. Então, Aristóteles e a ética das virtudes. A gente pode falar sobre a filosofia helenística, que é uma filosofia que fala muito de ética. Então, os estoicos, os epicuristas, os cínicos e os céticos, vou colocar aqui. Então, procurem saber. A gente consegue falar do Santo Agostinho e a sua noção de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Não dá pra gente discutir sobre tudo isso, porque senão o vídeo teria 10 horas, né? Então, livre-arbítrio. A gente pode falar sobre o Kant e o imperativo categórico. E a gente pode falar sobre a filosofia contemporânea de uma maneira geral. Já apareceu muita questão sobre filosofia contemporânea aqui. Questões sobre Schopenhauer, questões sobre Nietzsche, questões sobre Foucault também, de uma outra ótica, questões sobre a Hannah Arendt e assim vai. Beleza? Então, gente, deixa eu explicar para vocês. Esse é basicamente um resumo
do que é que cai e de como é que cai filosofia no Enem, certo? Se você tiver uma noção básica, primeiro, da linha do tempo da filosofia, que é o primeiro ponto que a gente discutiu. Se você tiver uma noção básica desses três temas, né? Epistemologia, filosofia política e ética, e tiver uma noção básica de mais ou menos o que é que cada pensador aqui falou e qual a relação do que esse pensador falou com o período que ele estava, você já tem, assim, 90%, falando sério, assim, 90% para ir bem nas questões de filosofia. Porque aí o que entra, que pode dificultar eventualmente, gente, são as questões é, de repertório vocabular mesmo. Às vezes tem um termo estranho e tudo mais. E aí, para isso, eu tô desenvolvendo um material, se você quiser me acompanhar no Instagram, assim que eu tiver esse material desenvolvido, uma espécie de dicionário, uma espécie de glossário aí, com os termos que são mais recorrentes na prova do Enem. Eu vou disponibilizar primeiro para o pessoal que me acompanha no Instagram. Depois, quando eu tiver tempo de fazer um vídeo, eu vou disponibilizar aqui também, eu falo com vocês, tá certo? Então, a última dificuldade, que é a dificuldade do repertório, qual é a dica, né? De termos, tipo, sei lá, o que é metafísica, o que é ontologia, o que é realmente empirismo, racionalismo, o que é ideologia e tudo mais. Anotem quando vocês não conhecerem um termo, quando vocês estiverem fazendo a prova e se depararem com um termo que vocês não conhecem, anotem num caderno e pesquisem. Eu fiz isso e eu vou disponibilizar para vocês, mas ainda não terminei, certo? Então, physis, ontologia, metafísica, niilismo, o que é que significa virtude e tudo mais. Beleza? Então é isso, gente. Eu também vou disponibilizar esse resuminho que eu fiz aqui com vocês no meu grupo do WhatsApp. Para quem tem interesse, o link tá na bio do meu Instagram. Então entra no meu Instagram, entra no link da bio e aí tem um grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar para vocês para quem tiver interesse. Agradeço demais se você ficou até aqui, meu querido, minha querida. Não deixa de comentar o que é que você achou do vídeo, não deixa de comentar uma ideia para um próximo vídeo. Isso é importante demais. Se inscreve no canal e me segue no Instagram, beleza? Brigadão e até a próxima. Valeu!